Boa noite. Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero também agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão nos visitando nessa noite. Tem a jovem aqui, né? Primeira vez está vindo aqui. Né? Fique à vontade. Está na casa do Papai do Céu, amém? Fique bem à vontade. Tem o nosso irmão ali, né? Que também já veio outros dias. Está voltando para a glória de Deus, amém? E também muito feliz com a irmã Ivonete, né? A irmã Ivonete voltou, né? Está morando mais perto agora da igreja. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Ivonete. Fiquei muito feliz, né? E com a irmã Ivonete foi ontem, né? A gente se encontrou lá. E hoje a irmã Ivonete está aqui para a glória de Deus, amém? Então, assim, que Deus continue abençoando a todos. Que nós podemos ficar nesse lugar muito à vontade, não é? Porque os filhos na casa do pai, eles ficam muito à vontade, não é verdade? Como é que você fica na casa do papai? Do homem, papai homem natural. Bem à vontade, né? Que aqui seja da mesma maneira, amém, igreja? Bem à vontade para adorar a Deus, para se derramar diante dele. Pronto para continuar ouvindo a voz de Deus, amém? Eu queria convidar os amados a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17 ou 18 e assim nós vamos caminhar um pouco na palavra, amém? Aleluia. Quando eu dizia no Barbalho que eu não tenho outra alegria a não ser essa, estar na casa do Senhor, na presença de Deus, adorando, servir, né? Cada dia mais eu sinto essa alegria, esse desejo maior na minha vida. Já tenho alguns anos na caminhada, mas eu estou entendendo que esse tempo agora, para mim, está mais aceso do que no início, quando eu comecei. Geralmente o fogo é no começo, não é assim? Mas eu tenho entendido que a minha alegria maior está hoje. Eu entendo que eu tenho buscado mais hoje. Eu estou com mais força, com mais fervor para buscar ao Senhor, para servir a Deus hoje. E amanhã eu quero estar mais ainda do que hoje, com mais alegria amanhã. Que a cada dia, a cada momento da minha vida, eu esteja assim como quero estar ministrando, colocando essa lenha. E eu não quero botar uma lenha ruim. Existe uma lenha que ela é só fumaça, não é assim? Já viram aquelas fogueiras, né? O povo faz, bota uma lenha que só é fumaça. E aquela lenha ela não dá brasa de jeito nenhum, porque ela só fumaça. E depois torna cinza e não acende mais, não dá brasa. E eu estava meditando ali, quero falando, e eu meditando, Deus do céu. Existe lenha e brasa. Só produz cinza. E eu digo, eu quero colocar uma lenha boa, lenha que dê brasa todos os dias. E uma lenha que produza pouca cinza. E ela não dê fumaça de forma nenhuma. Fumaça, ela voa com o tempo. O vento leva aquele que está só na fumaça. Mas aquele que está na brasa, que está aceso todos os dias, colocando a melhor lenha, e essa melhor lenha é a palavra de Deus. Essa melhor lenha é relacionamento com Deus. Essa melhor lenha é alegria, é ter prazer de buscar, de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 1,
A partir do verso 17, Paulo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Vamos orar mais? Santo Deus, nessa noite nós estamos nesse lugar, gratos, porque desde o início desse culto, Deus, que o Senhor vem conversando, o Senhor vem falando conosco. E eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, destape a nossa audição espiritual, tira a surdez espiritual, que o arrebatado do Senhor venha sobre nossa audição. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que nós venhamos Te ouvir e viver o que o Senhor vem falando aos nossos corações, andar em prática, acesos como brasas vivas, que nós venhamos ser, Deus, Bíblias ambulantes sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, continue conosco nesse lugar, que cada vida permaneça sendo mais abençoada pelo Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um nesse lugar, também daqueles que não puderam vir. Amado Deus, em nome de Jesus, que o Santo Espírito continue falando aos nossos corações nessa noite, que nós não venhamos sair da mesma forma, Pai, mas sim queimando por dentro de sede, vontade e uma clareza dentro de nós, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Pai. Paulo aqui, ele ora, né? Ele diz: eu peço a Deus, peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, que Ele lhes dê espírito de sabedoria. Segundo, lhes dê também espírito de revelação. E terceiro, pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria, espírito de revelação e do pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento de Deus. Eu tenho dito que esses dias nós precisamos correr mais para perto de Deus, relacionar mais com Deus, porque o tempo é difícil, todos sabemos disso. As coisas não são fáceis, e sem Cristo, sem sabedoria, sem revelação de Deus, corre um risco muito grande de ficar como aquela lenha da fumaça. O vento sopra e ela vai embora. Assim serão todos aqueles que não buscarem esse relacionamento, não buscar a sabedoria, não buscar o conhecimento de Deus, não entender a palavra, não receber as revelações de Deus para os dias que estão vindo aí. E a igreja, ela precisa estar acordada dentro disso, buscar verdadeiramente, parar para ouvir Deus. Você tem ouvido Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? O que Deus tem que falar?
que Deus tem falado a nós? Vamos ser daqueles que ouvem Deus e se movem no direcionamento, ou como já foi dito, vamos ouvir os gritos de fora e ser conduzido por aquilo que não é Deus. Tenta de meditar nisso, igreja. O tema que eu trouxe para nós meditarmos hoje é: sentados na presença de Deus para ouvir a sua voz. Sentados na presença de Deus para ouvir a sua voz. Estamos sentados para ouvir Deus. Às vezes nós ficamos impacientes e não paramos para ouvir Deus. Não é assim? O apóstolo Paulo, ele ora para que isso aconteça. E no versículo 18 ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele me chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quantos têm abandonado já o seu chamado? Quantos não têm dado ouvido ao chamado de Deus? Tem se rebelado, tem desistido, tem ido na fumaça, como fumaça, pararam, desistiram já de um chamado de Deus para as suas vidas. E Deus continua chamando, Deus continua dando mais uma oportunidade. Eu estava falando ontem lá do trabalho a respeito de um rapaz drogado que passou por nós e depois ele voltou e ele disse assim: eu olhei para o Senhor e eu senti que o Senhor tinha uma palavra para me dar, o Senhor tinha um conselho. E eu fiquei ouvindo aquele jovem, ele todo tatuado, meio, né, mas consciente do que estava falando. E eu digo: eu quero ouvir a sua história. E aquele jovem, ele contou toda a sua história. Envolveu-se nas drogas, tem uma família, falou de uma filha linda, disse ele, falou da cor dos olhos da filha, olhos azuis. E depois que ele terminou de falar, eu digo: agora eu posso lhe dar a palavra, o conselho que você veio buscar? Ele disse: pode, que eu quero ouvir. E eu chamei a atenção dele para Cristo. Eu disse a ele que ele era importante para o Senhor e que ele não podia se perder daquela maneira, porque ele era muito amado, muito especial para Jesus Cristo, para a família dele, para os amigos decentes que ele tinha, e que através da vida dele, se voltando para Cristo, ele teria a oportunidade de tirar outros desse mundo tenebroso de drogas. E aquele jovem ouviu, e outras coisas mais que eu falei com ele. Mas aí eu concluí dizendo a ele, eu digo: olha, eu só quero agora dizer uma palavra para você, e que você guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele dá muitas oportunidades, Deus chama várias vezes. Agora existe a oportunidade que elas são únicas, elas não voltam mais atrás. E eu lhe oriento hoje não perder essa oportunidade de buscar relacionamento com Deus, de buscar isso. E aquele jovem olhou e ele disse: muito obrigado, eu sabia que o Senhor tinha uma palavra para me dar. E ele foi embora. E eu quero encontrar aquele jovem novamente. Sabe, igreja? Existe muita gente perdida.
porque desprezou. E aquele jovem, ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele era um conhecedor da palavra. Mas, no entanto, o mundo o arrastou ele. Eu estava hoje meditando na palavra e eu encontrei esse texto que diz assim: percebi uma coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida. Uma coisa interessante. Percebi uma coisa debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Nós vivemos tempos em nossas vidas. E hoje eu conversava, não sei com quem eu falava hoje, não sei se foi com Geis. E eu digo, quem imaginava nós enfrentarmos um tempo desse tão rápido? Um tempo que afetou a todos. Afetou sábios, afetou ricos, afetou autoridades. Um tempo que vem afetando as nações. O mundo está afetado por esse tempo. E muitos que pensaram que iam conseguir alguma coisa, nada conseguiram. Muitos já chegou o seu tempo mais, e não terão mais a oportunidade de voltarem e servir e adorar a Deus. Muitos não terão mais a oportunidade de receber e ouvir a voz de Deus, chamando a eles a um arrependimento, chamando a eles a ascender novamente, chamando-os a adoração ao Senhor. Muitos já se foram e já perderam essa oportunidade. Não existe mais essa oportunidade, porque o tempo mal também os afetaram. E eu me alegrava quando eu ouvia, quero dizendo, Deus nos deu mais uma oportunidade de hoje estarmos nesse lugar, adorando a Deus, nos vendo novamente, entendendo que todos estamos bem, nossa família está bem, e o Senhor tem nos dado oportunidades, mesmo nesse tempo que tem afetado a todos. Deus tem cuidado da sua igreja. Estamos vivendo esse tempo onde os velozes, eles não vão chegar, onde os sábios estão perdendo as suas sabedorias. Que tempo é esse? Onde muitos estão parando no meio da caminhada, muitos estão esfriando, muitos estão pensando em abandonar até a sua fé, porque o tempo tem afetado. E eu tenho entendido que esse é o tempo de nós nos alegrarmos mais em buscar a Deus, para vencer esse tempo que nós estamos vivendo. Porque se não for Deus, não se vence esse tempo. Os dias são maus, mas Deus é bom. Amém. O tempo é mau, é terrível. O tempo traz judiação, o tempo traz tormento, o tempo traz tribulação, o tempo traz angústia, o tempo gera ansiedade, o tempo gera depressão, mas nós temos um Deus que nos cura de todos esses males. Um Deus que cuida de nós. O que mais? Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são arredados pelos seus tempos de desgraças
que cai inesperadamente sobre eles. Os tempos de desgraças, eles atacam os homens, e eles atacam em momentos inesperados, momentos que ninguém espera. Quando a coisa aconteceu, quando menos se espera, surgiu a situação, quando menos se esperava, chegou uma pandemia, chegou uma situação que vem afligindo a todos, vem atacando a todos, todos passando por um processo, todo mundo assombrado, todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Recebi um áudio hoje de um irmão, e ele dizia: pastor, ore por mim, eu estou com a depressão, estou acabado com a depressão. E eu digo: Deus do céu, porque o tempo ruim, o tempo afetou, as histórias afetaram esse homem, esse que me falou e me pediu oração, e quantos outros não estão aí presos nessas depressões da vida, porque o tempo mal chegou. Os tempos difíceis pegaram. O que será de nós se o Senhor não cuidar de nós? E se nós não buscarmos a Deus? Se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus? Porque é aqui onde nós nos fortalecemos, é aqui onde nós recebemos a palavra profética, é aqui onde nós recebemos as revelações de Deus, é aqui onde nós ficamos mais atentos, nós encontramos mais firmeza, a nossa fé cresce, nós começamos a ouvir e entender que há tempos difíceis, e nós começamos a nos preparar em Deus para viver esse tempo que tem afetado a todos. Porque interessante é que quando a desgraça vem, ela não vem só para um. Verdade isso? Quando a desgraça vem, ela atinge, como essa que está aí atingindo nações, atingindo os povos, atingindo famílias. Quantos já perderam os seus entes queridos, não é? Por essa situação que nós estamos vivendo. E outras histórias que vêm acontecendo por aí agora. O salmista, no Salmo 36, salmista no Salmo de número 36, versículo 9 a 12, ele diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Amém, igreja? Só em Deus é que está a fonte da vida. Não existe um outro lugar onde você diga: não, aqui é a fonte da vida, ali é fonte de vida, acolá é fonte de vida. Não, só em Deus. Nesses tempos de aflições, nesses tempos que todos são atacados, todos são afligidos, mas só em Deus nós encontramos a fonte da vida. Se nós só encontramos em Deus, aí eu pergunto: o que será de nós se deixarmos Deus? Se abandonarmos a Deus? Se não ouvir Deus falar conosco? Se não parar para deixar Deus ministrar os nossos corações? Se não deixar que a palavra de Deus encaixe dentro de nós e ela ilumine o nosso coração? Se não permitir que a palavra de Deus traga revelações para nós? Se não permitir que a palavra de Deus traga sabedoria para nós, traga conhecimento das coisas, o que será de nós? Porque só nele nós encontramos a fonte da vida. Só nele nós encontramos a fonte da vida. Versículo 10 ele diz: estende o teu amor aos que te conhecem, e a tua justiça aos que são retos de coração.
Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Olha a oração do salmista. Que a mão do ímpio me faça recuar. Não permita isso, Deus. E você pode fazer essa oração. Nós podemos fazer essa oração. Que Deus não permita que esses mal, que as coisas ruins, que as situações que vêm afetando, não faça com que a gente venha recuar. Não, pelo contrário, mas que tudo isso nos seja um elevador que nos impulsione mais para os braços de Deus, mais para perto de Deus, nos faça mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mas pelo contrário, muitos já abandonaram, muitos já recuaram. E esse o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: os covardes já me deixaram. E a palavra diz: os covardes, eles não herdaram o reino de Deus. Os covardes não vão herdar o reino. Esse tempo nós temos dito sempre que tem sido um tempo revelador de saber quem é quem em Deus. Quem realmente está colocando lenha todo dia, não é? Deixando as brasas acesas todo dia, tirando as cinzas todo dia, para melhor assim adorar o Senhor, ter mais entendimento, ouvir mais a voz do Pai, ver Deus falar realmente dentro de nós. Quando eu chego ali em Samuel capítulo 3, eu vejo esse homem com um ofício bem interessante. E a primeira tarefa que eu vejo Samuel sendo exercitado para exercer, a primeira coisa é aprender a ouvir a voz de Deus, é ouvir Deus falar com ele. E é quando Deus fala com ele se posicionar naquilo que Deus está falando com ele. O capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel, a partir do versículo de número 8, está escrito assim: o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ali e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Terceira vez que Deus falava com Samuel, Samuel ia para o sacerdote, porque Samuel ainda não tinha aprendido a ouvir Deus. Naquele tempo não era costume, não tinha muita prática de se ouvir, era mais dos sacerdotes. E Samuel, Deus começa chamando Samuel, 3 vezes Samuel vai para o profeta. E na terceira vez o sacerdote entendeu: olha, eu não estou chamando, volte. Olha o versículo 9, o que é que ele vai dizer. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Diga: o Senhor estava chamando o menino. Por isso ela ainda não entendia porque ela era menino. Às vezes nós estamos na igreja 30 anos na igreja, mas nós ainda estamos meninos, ainda não aprendemos a parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar conosco. E nós ficamos uma igreja insensível à voz de Deus. Nós não paramos, aprendemos a nos mover naquilo que Deus está falando, porque nós estamos esperando fazer o que o homem está determinando, o que o homem está dizendo. Nós estamos ouvindo gritos de homens e não paramos para ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. E esses dias o mundo está ouvindo vozes de homens, igrejas estão ouvindo vozes de homens, e não tem parado para ouvir a voz de Deus e se posicionar naquilo que Deus está falando, buscar entender a voz de Deus, dizer: Deus, olha, Senhor, eis-me aqui, Pai,
Isaías, quando ele vê Deus, quando ele vê os anjos adorando ele, Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas hoje a história é diferente. Deus fala e a gente diz assim: eu não quero isso. Deus fala e a gente diz: eu não faço isso. Deus chama e a gente diz: isso não é o meu chamado. Meninos, esperando a voz do homem, e só em Deus nós encontramos fonte de vida. Só em Deus nós encontramos a fonte de vida. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Pedir a Deus sensibilidade, discernimento do Espírito para ouvir Deus falar conosco. Samuel, ele se levanta pela terceira vez, vai ao sacerdote, o sacerdote entende que era Deus falando com Samuel, e o sacerdote orienta Samuel e diz: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou. Você poderia dizer assim: fala, Senhor. Fala, Deus. Porque o teu servo está te ouvindo. E o teu servo precisa ouvir a tua voz. Amém, amados? Como isso é fundamental em nossas vidas. Aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falando com a gente. Samuel volta, deita, e Deus começa a falar a Samuel. Deus começa a falar com os meninos. Deus fala com meninos. Deus fala com meninos. Por meio dos meninos, Deus vai enviar mensagem para a tua vida e você vai se surpreender nesse lugar. Deus vai levantar meninos nesse lugar para repreender adultos. Esse tempo Deus vai levantar meninos, Deus vai levantar crianças para repreender aqueles que acham que são sábios. E quando o menino chegar para falar com você, se dobre e escute o que ele vai dizer da parte de Deus. Porque Deus usa também menino, assim como Samuel, para liberar mensagens poderosíssimas para tratar aqueles que precisam serem tratados por Ele, para nos direcionar em Deus. Às vezes nós não damos crédito ao que os meninos vêm nos dizer, vêm falar conosco, mas nós precisamos aprender a parar e ouvir o que o menino vai dizer daquilo que Deus disse a ele. E Deus olha para Samuel e diz: olha, eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli. Olha a palavra. Vou trazer julgamento porque eles se rejeitaram. Eles, sacerdotes, rejeitaram. Eles estão bagunçando o negócio. E quantos têm rejeitado a Deus esses dias? Quantos têm se desviado? Quantos têm se afastado? Quantos não têm assumido o seu compromisso com Deus? E está aí o tempo de juízo de Deus, tempo de tratamento, para que nós venhamos acordar e despertar para ouvir mais a Deus falar conosco, e ouvir Deus falar e se posicionar no que Deus está falando. Que nós não viemos parar para ouvir a voz do homem, mas a voz do Deus Todo-Poderoso. Tempo é esse, é de ouvir Deus falar. Tempo é de ouvir Deus. Quando nós olhamos aqui, em tempos que as nações estavam agitadas, os coraitas, eles ouviram Deus e entenderam que Ele é poderoso para dar fim a todas as guerras. O Salmo 46, ele nos revela isso aqui, a respeito dos coraitas. Eles estavam vivendo também um tempo de luta, tempos de dificuldades, tempos difíceis, tempo em que as nações estavam também agitadas, reinos estavam abalados,
E aí, quando eu parei para ver isso, eu digo: meu Deus, nós estamos vivendo esse tempo, as nações estão agitadas, os reinos estão abalados, os países, as nações estão abaladas. Deus, esse é o tempo. E esse tempo está sendo revelador para nós. Paulo diz que nós precisamos ter sensibilidade, buscar o conhecimento e a revelação daquilo que Deus vem falando às nossas vidas. E nesse Salmo 46, a partir do versículo 9, os coraitas dizem assim: ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Olha o entendimento: Deus dá fim às guerras até os confins da terra. Deus dá fim a esse vírus até os confins da terra. Essa é uma guerra que nós estamos vivendo, uma guerra invisível. E nós precisamos entender que temos um Deus que é poderoso e Ele pode resolver essa situação em um sopro, dar fim a esse mal, até aos confins da terra. O que mais que os coraitas eles entendem? Eles dizem: ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E aí eles dizem: agora parem de lutar. Às vezes nós estamos lutando conosco mesmo. Nós estamos em uma guerra dentro de nós, uma guerra que tira a paz, uma guerra que tira a nossa esperança, uma guerra que traz um medo, e esse medo gera depressão, opressão. A situação se agrava mais ainda porque nós tiramos os ouvidos de ouvir a voz de Deus, tiramos os olhos de Deus, nós paramos e ouvimos a voz do homem mentiroso, do homem falso, do homem mau, e nós não ouvimos a voz de Deus. Por isso nós entramos em pânico em tantas vezes na nossa vida, porque falta ouvir e confiar naquilo que Deus fala a nós. E a igreja tem que aprender a ouvir e confiar em Deus, depender de Deus, colocar sua confiança realmente em Deus e parar de lutar a guerra interna dentro de nós. Saber que nós temos um Deus que dá fim a essas guerras. Há um Deus que é a nossa esperança. Há um Deus que é a fonte da vida. E se Ele está cuidando de nós, nada pode nos atingir, nada pode destruir, porque Ele quisera por nossas vidas. Somos os filhos, o povo que Deus escolheu nessa terra. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Você nem imagina onde Deus está sendo exaltado nesses dias, igreja. Países que não queriam ver, nem ouvir falar de Deus, hoje eles estão clamando e adorando a Deus. Povos que inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, porque eles estão entendendo que só Deus tem o poder para dar fim a essa guerra. Só Deus tem o poder para dar fim a essas histórias. Mas de contrapartida, e para a nossa tristeza, aqueles que conhecem a Deus estão desistindo de Deus, estão parando de adorar a Deus, escolhem não estão com sede, com a vontade, a alegria de todos os momentos da vida, aproveitar esse tempo, enquanto podem estar nessa presença de Deus, adorando a Ele e ouvindo a sua voz, para que você possa se posicionar naquilo que Ele tem conversado com você a cada dia. Eles entendem isso, depois eles batam palmas. No capítulo 40, Salmo 47, ele diz: batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Está difícil, então bata palma, aclame a Deus com cantos de alegria. Às vezes nós entramos na igreja mais morto do que um defunto lá fora, sem alegria, sem ânimo de adorar o Senhor.
Em casa nós estamos, mas nós temos ânimo para sentar na frente da televisão. Passamos 2, 3 horas e mais na frente da televisão, mas nós não temos ânimo de parar e aclamar a Deus, adorar o Senhor, nos prostrar diante dele e dizer assim: Deus, fala comigo, eu preciso estar aqui ouvindo nessa hora, Pai. Não é pecado você assistir a sua televisão, não, mas você precisa ter o seu tempo de parar e ouvir Deus, conversar com Deus, seu relacionamento com Deus. Você precisa disso. A igreja precisa disso, se alegrar com o Senhor, pois o Senhor Altíssimo é temível, é grande rei sobre toda a terra. É esse o Deus, é esse que reina de verdade. É Ele que tem o controle e o domínio sobre todas as nações, sobre toda a terra, em cima, nos ares, embaixo da terra, abaixo das águas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso nós precisamos aclamar esse Deus, parar para ouvir, para conversar com Ele, para dizer: Deus, olha, eu vou conversar com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso que o Senhor fale comigo, me direciona, Pai. Você pode chamar Ele de papai, você pode pedir a Ele para te abraçar, você pode pedir a Ele para conversar, você pode dizer: Deus, me perdoa, e ouvir a voz dele dizendo que você está perdoado do seu pecado, perdoado dele, dizer que você está frio, está pensando em desistir, e você vai ouvir Ele te chamar e dizer: não, filho, não desista, venha para cá, porque eu sou a fonte de vida para a tua vida. Os coraitas, eles entendem e eles começam a adorar o Senhor. Depois de ele dizer que subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, ele escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte diante do Senhor, o nosso Deus. Adore ao Senhor nosso Deus. Não desista, aplaude o nome dele, glorifica, exalta esse Deus. Ele é Deus sobre toda a terra, ele cura e ele dá fim às guerras. As nações se agitam, mas ele é o Deus que traz a paz. Ele tem o controle nas suas mãos. Ele é Deus operando e trabalhando em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Não pare de buscar a Deus. Não desista de ouvir a voz de Deus. E a minha oração nessa noite é que essa palavra encontre lugar em nossos corações, e que nós amanhã estejamos nos movendo de acordo com aquilo que Deus está falando conosco. É assim que nós precisamos, e vamos viver isso, igreja. Que assim o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que nós estejamos como esses homens que buscaram ouvir a voz de Deus. Ouviam, paravam e se moviam no que Deus estava falando. Vida de relacionamento e intimidade com Deus. É isso que tem que acontecer. Mais forte em nossas vidas nesses dias. Mais sensibilidade com Deus. Amém? Então, eu paro por aqui. A hora já chegou.